Fala, nação atleticana, tudo bem com vocês? O meu nome é Luiz, sejam bem-vindos ao canal Palavra do Atleticano e no vídeo dessa quinta-feira a gente vai falar da entrevista concedida por Mário Celso Petralha, presidente afastado do Atlético Paranaense, ao jornalista Rodrigo Capello, falando aí sobre temas importantes para o presente e futuro do clube. Então fiquem comigo que logo depois da vinheta a gente volta para falar tudo sobre esses assuntos. E se você está chegando agora, eu peço que deixe seu like, se inscreva no canal, acione o sininho para receber notificações a cada novo vídeo publicado, compartilhe o conteúdo em redes sociais, grupos de WhatsApp e Telegram sobre o Atlético Paranaense, porque assim você faz com que mais gente conheça o conteúdo produzido por aqui e ajuda a fortalecer esse nosso projeto. Então vamos lá para o assunto do vídeo de hoje. Para quem não conhece Rodrigo Capello é um jornalista especialista em finanças no futebol. Inclusive eu devo ter um livro dele aqui, chamado Futebol Como Ele É. Para quem não conhece, fica a recomendação. Excelente livro para quem quer entender um pouco mais sobre a história da gestão e finanças no futebol brasileiro e por que determinados clubes passam ou passaram por determinadas situações econômicas. Então, vale a recomendação de leitura. Mas a gente não está aqui para falar de Rodrigo Capello, por mais que seria aí bastante produtivo, a gente está para falar de Mário Celso Petralha e do futuro do Atlético Paranaense, o nosso presidente afastado das suas funções, em termos, a gente já vai conversar sobre isso, concedeu por telefone uma entrevista ao Rodrigo e explicou alguns pontos importantes aí relativos ao futuro de curto e médio prazo do clube. A primeira coisa que o Petralha esclareceu é sobre a sua questão de saúde. Ele disse: não me sinto em condições de voltar plenamente ao dia a dia do clube, né? E acrescentou: então estou atendendo o clube de casa. Isso vai muito de encontro àquilo que vinha sendo dito por vários jornalistas, a Monique Vilela, a Nadia Mawad, o Thiago Marquezine, o Furlan, o Fusqueta, né, lá da Retes. Todos disseram a mesma coisa, que o Petralha não vinha frequentando o CT por questões de saúde, mas que vinha participando ativamente, especialmente das principais decisões, através de telefone, de videoconferência, enfim, dos meios disponíveis para que ele possa acompanhar e participar de todas as decisões fundamentais na gestão do clube. Então isso já vinha sendo noticiado e a coisa segue por aí. E aí a gente entra no assunto SAF. O Petralha esclareceu ou ressaltou que no ano passado o clube contratou o Bank of America, que é a maior instituição bancária do mundo, se eu não estiver enganado, para ser o advisor, né, digamos assim, o conselheiro nesse processo de negociação, buscar investidores, e que o projeto do clube, o projeto do Atlético Paranaense ficou caro, especialmente quando comparado ao dos outros clubes do futebol brasileiro, e especialmente os mais endividados, como é o caso de algumas SAFs que foram criadas já do Cruzeiro, do Vasco da Gama, do Botafogo, do próprio Curitiba. Então, N clubes que acabaram acelerando o processo de venda da SAF justamente para fazer frente a uma situação financeira que, se não era insustentável, em alguns desses casos, era muito, muito difícil de ser solucionada sem o aporte financeiro de um elemento externo à administração do clube. E aí o Petralha confirmou que a diretoria fez um roadshow, né, nos Estados Unidos, digamos assim, fez uma turnê apresentando o projeto do Atlético Paranaense a grupos de investidores, mas destacou que o clube não tem pressa, que querem fazer o melhor projeto possível. Ainda falando sobre SAF, o Petralha menciona que a gente tem consciência que ganha sempre aquele que tem mais fluxo de caixa, tem mais condições de contratar atletas, comissão técnica, que enriquece a sua área técnica com valores de altíssimo nível, foi a frase que o Petralha disse. Isso, gente, vai muito de encontro àquilo que a gente sabe sobre finanças no futebol. Inclusive, tem outro livro que é sempre bom citar, esse aqui chama Soccernomics, escrito por por um jornalista chamado Simon Cooper e por um PhD em gestão esportiva chamado Stefan Zimanski. Eles detalham uma série de coisas, e uma das coisas que trazem nesse livro é que, estatisticamente, os clubes que costumam obter os melhores rendimentos esportivos, né, conquistar o maior número de troféus, são aqueles que pagam os maiores salários. E, evidentemente, para pagar os maiores salários, você precisa de muita capacidade de arrecadação. E é por isso que eu digo aqui, já disse outras vezes, que não é o momento da gente imaginar o Atlético fazendo frente financeiramente a clubes como o Palmeiras, como o Flamengo, que arrecadam 3, 4 vezes mais do que arrecada o Atlético Paranaense hoje,
o Atlético arrecada aí na casa de 300 milhões de reais em média. Flamengo e Palmeiras arrecadam hoje cerca de mais de 1 bilhão de reais cada um. O Flamengo acho que já chegou a bater 1,1 bi. Então, financeiramente, essa é uma disputa desequilibrada. Não é pelo dinheiro que o Atlético vai conseguir superar esses seus principais concorrentes aqui dentro do cenário do futebol brasileiro. E aí, quando questionado sobre o que seria feito com o dinheiro da SAF, que muita gente imagina que o clube vai contratar grandes jogadores, craques caríssimos, né? Que acho que inclusive é o grande sonho da torcida. Eu também não teria nada contra, gente, mas eu não acho que seja a melhor forma de gastar esse dinheiro. E o Petralha esclarece que o fator determinante para o projeto de SAF do clube é a afinidade do grupo de investidores com o futebol, que o Atlético teria batido no seu teto, chegado ao seu limite, que a torcida é reduzida e nesse aspecto ele tem uma certa razão. A torcida do Atlético é uma torcida que hoje é a maior do estado do Paraná, uma torcida em crescimento, mas que em números ainda se distancia muito dos principais clubes do Brasil. E a gente sabe que o número de torcedores reflete de maneira muito direta na capacidade de arrecadação dos clubes por diversas fontes, seja direitos de transmissão, seja bilheteria, ingressos, sócios torcedores, enfim, tem toda uma série de receitas, vendas de camisas, tem toda uma série de receitas que refletem como o número de torcedores é importante para a gestão do clube. O Atlético, nesse sentido, também não se aproxima desses principais clubes do futebol brasileiro. Isso é uma coisa que tende a acontecer se a gente fizer o nosso trabalho direitinho com o passar do tempo. Eu não acho que o Atlético vai chegar a ter a maior torcida do país. A gente não está sendo dos centros mais populosos, né? Salvo engano, São Paulo hoje tem 11 milhões de habitantes, o Rio de Janeiro acho que tem 6 milhões e meio de habitantes, Curitiba tem bem menos, mas a nossa torcida tem crescido e acho que pode chegar a crescer a ponto da gente bater 5, 6, 7 milhões de torcedores, especialmente se a gente conseguir migrar ou conquistar algumas regiões aqui do estado do Paraná, que historicamente tem torcida mais voltada para os clubes do Rio Grande do Sul e para os clubes de São Paulo. Se o Atlético conseguisse enveredar por esses mercados, ao longo do tempo a nossa torcida tende a crescer de maneira bastante substancial. E isso, lógico, vai refletir também na capacidade de arrecadação do clube e assim refletir na sua capacidade de competir dentro de campo. É tudo um processo, é tudo a médio e longo prazo, a gente não tem mistério nesse sentido. E aí, o Petralha dá uma informação que é importante, né, que vinha sendo muito discutida anteriormente, que é que o Atlético não pensa mais somente na venda de 49% das ações do clube, né, que aí o investidor, seja ele quem for, não teria qualquer tipo de controle sobre a gestão, que o Atlético hoje já considera a possibilidade, desde que o negócio seja bom, lógico, de vender mais de 51% das suas ações, e assim, né, evidentemente, ceder controle acionário do Furacão para esse novo parceiro. E eu, particularmente, eu sou a favor, gente. A gente já tem aí em outros clubes ao redor do Brasil, vou citar nesse momento o Corinthians e o Santos como exemplos de como esse modelo associativo, por mais democrático e bonito que seja, ele tende a trazer muitos problemas em questão de política, e a política, quando mal exercida por aqueles que têm o poder, acaba refletindo de maneira muito terrível na gestão do clube. Então, se o Atlético conseguisse vender 51% de suas ações para um bom grupo de investidores, evitando o caos político que certamente se formará quando o Petralha deixar de ser uma figura presente no dia a dia do clube, né, uma coisa que, segundo se diz, deve acontecer ao final desse ano, depois da eleição que elegerá o novo presidente do Atlético para dirigir o clube a partir de 2024, eu acredito que seria muito positivo que o Atlético tivesse esse gestor, desde que bom, desde que competente, desde que tenha em mente que metas alinhadas com aquelas traçadas pelo clube, como o principal elemento decisivo nas estratégias do clube aí para cada temporada. Acho que seria mais positivo do que a gente se submeter a toda essa questão política que tanto prejudica outros clubes do Brasil. O Petralha também esclarece que o dinheiro que virá da SAF, e é isso que eu queria dizer agora há pouco, acabei voltando nesse ponto, não vai ser usado na contratação de grandes jogadores, né, que a principal meta do clube é ser o maior formador do mundo, né? Isso é uma coisa, gente, que a gente tem que entender, pelo menos essa é a minha visão, de que o Atlético ele não é o topo da cadeia alimentar do futebol mundial e não será com a SAF que ele se tornará.
o Atlético vai dar um salto muito importante dentro do futebol brasileiro, mas ainda haverá clubes, especialmente fora do Brasil, né, mas aqui dentro também, provavelmente, que financeiramente vão ter condições de tirar os nossos atletas daqui. Então a gente tem sim que pegar esse dinheiro e pensar não somente no retorno técnico, que vai trazer rendimento dentro de campo, que eventualmente pode trazer títulos, mas pensar além do retorno técnico, no retorno financeiro, jogadores que a gente possa contratar, trazer para dentro do clube, formar, desenvolver, colher o rendimento técnico de cada um desses meninos e depois de colhido o rendimento técnico, aí sim fazer uma venda por um bom valor. E o Petralha ainda destaca outro ponto importante, que é o Atlético trazer jogadores de outras regiões do planeta, né, da África, da Austrália, da América, da Europa, trazer jogadores jovens com potencial para fazer parte desse projeto de maior clube formador do mundo, e que um dos grandes diferenciais que a SAF pode trazer é manter esses jogadores por mais tempo aqui. Então, o que a gente viu com alguns jogadores, casos de Renan Lodge, casos de Bruno Guimarães, casos mais recentemente do Vitor Roque, que o Atlético não teria como fazer frente às propostas que eles receberam. E por isso, no momento em que elas chegaram, o Atlético se viu obrigado a permitir que esses jogadores seguissem carreira em outro lugar, o Atlético poderia manter esses jogadores por mais tempo e, evidentemente, mantendo esses jogadores por mais tempo, conseguiria colher melhores frutos dentro de campo pela continuidade dos jogadores dentro do projeto, pelo rendimento técnico que esses jogadores oferecem, especialmente esses principais nomes, né, que acabaram saindo do clube. Então, acho que isso tudo é muito positivo, e especialmente essa questão de trazer jogadores de outros cantos do planeta. Eu já falei aqui em outros momentos que o futebol, assim como a grande maioria das áreas do mundo, tem algumas grifes, gente. Então, algumas bandeiras, elas vêm acompanhadas de um determinado valor. O jogador brasileiro, o jogador argentino, o jogador holandês, o italiano, o espanhol, o inglês, os jogadores desses principais mercados, eles têm, pela sua nacionalidade, uma valorização muito grande no mercado. Então, se você pega dois jogadores com igual potencial, igual talento e igual potencial, e um deles joga no Brasil, por exemplo, e outro joga na Venezuela, no Chipre, na Nova Zelândia, na Zâmbia, certamente o jogador brasileiro vai ter um valor significativamente, muitas vezes maior do que esses de outras nacionalidades. E se eu até conseguir, tendo uma boa gestão de scouting, encontrar esses jogadores ao redor do mundo para trazer para cá, vai conseguir trazer mais jogadores com muito potencial, pagando menos e podendo assim investir em outras peças também ao longo do tempo. Então isso é muito positivo, eu vejo isso com muito bons olhos e acho que a gente deveria assim entender e aplaudir a lucidez que o Petralha demonstrou ao longo dessa entrevista. A gente vai falar um pouquinho mais disso no final. O Petralha confirmou também que o Grupo City chegou a procurar o Atlético, mas que pelo fato de que o Atlético não seria o primeiro grupo, o primeiro time, né, o time mais importante daquele grupo, o Atlético nem chegou a abrir negociações com o Grupo City, que acabou depois fechando com o Bahia, que o estádio e o CT, né, do Caju, eles são uma questão a ser discutida na SAF, porque a inclusão do CT e do estádio, né, a transferência do CT e do estádio da associação para essa SAF encareceria muito o valor que um investidor teria que aportar no clube para fazer essa aquisição. Então é possível que mais para frente o Atlético seja adquirido sem que eventualmente esses bens, né, o estádio e o CT, sejam parte dessa cessão de direitos. Então tudo isso é bastante interessante. E o Petralha também falou um pouquinho sobre a SAF não, desculpe, a Liga de Clubes, né, que o Atlético tem se articulado, tem sido um dos principais clubes na disputa, né, na briga pela formação de uma liga, que a liga seria importantíssima para fortalecer o futebol brasileiro como produto, para que a gente pudesse comercializar os direitos lá para fora, por exemplo, direitos de transmissão, que hoje são vendidos por merrecas, né, valores aí bastante insignificantes, e que isso só poderia acontecer com a formação de uma liga forte, independente, transparente, e que isso também envolveria, embora o Petralha não tenha dito, aí estou dizendo eu, evidentemente uma reformulação do modelo de distribuição dos direitos de transmissão, que é uma coisa que é muito pedida pela Liga Forte Futebol, que é encabeçada pelo Atlético, para que a gente pudesse impulsionar a competitividade do torneio, aumentar sim a sua atratividade
e conseguir arrecadar mais com ele, justamente pelo aumento da qualidade do produto. E aí, acho que essa vai ser provavelmente a fala do Petralha que mais vai dar debate entre os torcedores, perguntado sobre o que o Atlético faria com os 199 milhões de reais que entrarão pela cessão de 20% dos direitos comerciais da nova liga, né, o Petralha diz que o Atlético vamos aplicar nos juros e não gastar um tostão. É bem a cara do Petralha, mas, gente, não é uma medida, por mais pouco popular que não seja racional, tá? O Atlético, como eu falei, não tem a mesma capacidade de arrecadação de outros clubes para pegar esse dinheiro extra que entra, gastar tudo em contratações ou gastar tudo em salários, e ano que vem não ter como fazer frente, de repente, por exemplo, aos salários, porque isso não é uma receita recorrente. Não vai entrar 200 milhões esse ano, 200 milhões anos que vem, 200 milhões em 2025. É uma receita que vai entrar uma vez só. E esse valor parado, por exemplo, vamos supor que sejam aí 200 milhões de reais, que na realidade são 199, né? Se a gente for trabalhar com rendimento aí de renda fixa, né, na casa de 1% ao mês, que é razoável, sem risco, né, a gente vai estar falando aí de provavelmente 20, 23, 24 milhões de reais por ano somente desse dinheiro parado, aumentando e incrementando as receitas do clube, permitindo que o Atlético invista na sua estrutura, no seu elenco. Não se enganem, gente, não é porque o Petralha falou que o clube não vai gastar um tostão que a gente tem que levar isso a ferro e fogo. Se surgirem oportunidades, como surgiram no caso do Vitor Roque, como surgiram no caso do Lucas Esquivel, do Bruno Zapelli, e o Atlético precisar ir ao mercado contratar alguns jogadores e a diretoria identificar essa necessidade, é evidente que esses valores podem, imagino que serão utilizados para possibilitar que o Atlético faça essas aquisições. Então, tudo a seu tempo, a gente tem que ter a mão na consciência de que o Atlético não vai virar o maior clube do Brasil do dia para a noite, da mesma maneira que a gente saiu lá de 95, de um clube de segunda divisão naquela ocasião, para um clube hoje que está sim, que é hoje sim o principal clube emergente do futebol brasileiro, um clube que hoje já se considera um dos grandes, né, do futebol brasileiro, do futebol sul-americano, concorrente a títulos. Não é do dia para a noite que a gente vai se tornar o principal clube do futebol brasileiro, o principal clube do futebol sul-americano. É tudo parte de um processo, e esse processo depende, sim, da continuidade de uma gestão sóbria, lúcida e que trata os recursos do clube de uma maneira profissional. Tá? A gente não é uma questão de tratar isso com emoção, de querer pegar esse dinheiro e transformar em títulos a todo custo. O Atlético é um clube que cresceu de maneira orgânica de 95 para cá. Quem viveu esse período pode hoje comparar o que era o Atlético para o que se tornou o Atlético. E eu espero que daqui mais, de 95 para cá, são 28 anos, eu espero que daqui mais 28 anos eu possa olhar para trás, para 2023, comparar o Atlético de 23 com 28 são 51, o Atlético de 2051, e pensar, poxa, a gente cresceu muito nesse período, hoje a gente é um clube maior, melhor, mais estruturado, contratamos jogadores melhores, isso faz tudo parte de um processo de desenvolvimento, não é aquilo que eu quero, né? Embora eu quisesse, sim, grandes jogadores, títulos e companhia para ontem, não precisava nem ser para hoje, podia ser para ontem, mas é pelo bem do Atlético, pensando naquilo que a longo prazo vai fazer mais bem para o clube, que é justamente continuar crescendo de maneira orgânica para quando chegar ao patamar de ser realmente um grande candidato a títulos, ser um grande candidato a títulos todos os anos. Pode ser que eu não veja isso, pode ser que eu viva pouco para ver isso, né, que eu viva isso por um curto período de tempo, mas a verdade é que o clube está acima de mim, está acima de você que está me assistindo, a instituição é maior do que todos nós, e a gente tem que pensar sempre naquilo que é melhor para ela, não somente naquilo que seriam os nossos desejos. Pelo menos é assim que eu penso. Então é isso, gente. Eu agradeço pela audiência e pela paciência de vocês. Peço mais uma vez que deixem o like, se inscrevam no canal, compartilhem o conteúdo nas redes sociais. A gente volta a falar de Atlético Paranaense amanhã aqui no canal Palavra do Atleticano. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos e até a próxima.